Davi, como é que funciona aí o conceito de manutenção predial com vocês da DOCO? Bom, a gente precisa explicar um pouco a manutenção predial, né? Sim. Manutenção predial é um conjunto de atividades que tem como objetivo garantir a estrutura, a estabilidade, segurança e o funcionamento de todos os sistemas construtivos de uma edificação. Aí a gente pega nosso condomínio, quando vamos fazer o nosso gerenciamento da construção, passamos uns meses visitando, elencando os elementos construtivos, verificando qual é o estado da condição daquele condomínio específico. E a partir daí montamos uma estrutura dos ativos ou dos equipamentos do condomínio. A gente vai dizer o que é que vai fazer com a alvenaria, como é que é a manutenção, como é que é a intervenção, caso precise. Isso tanto para os serviços de atividade de manutenção preventiva, como para manutenção corretiva. Sim, sim, sim. E aí é como se vocês estivessem fazendo um banco de dados, criando um plano de ação, que isso, a inspeção predial, se já tiver sido feita, já serve como base? Ou? A inspeção predial nesse sentido, ela serve como base, certo? No sentido de que ela já aponta correções com manutenções corretivas, né? A inspeção predial, ela somente aponta correções a serem feitas, né? Então, a questão de preventiva, ela entra, digamos assim, a calhar nessa parte de manutenção predial. A gente vai prever algumas ações de vistoriamento, de proteção de alguns equipamentos, para evitar que haja necessidade de manutenções corretivas, né? Que são aquelas manutenções que são indesejáveis, vamos dizer assim, que são mais onerosas para um condomínio. Então, nesse sentido, a gente trabalha, como você estava dizendo, se referindo a um banco de dados. A gente constrói um banco de dados. A gente sabe que a alma de qualquer sistema de manutenção é o banco de dados, porque ele vai informar, por exemplo, quando houve uma ocorrência e quando foi feita a manutenção e quando houve a necessidade de realizá-la de novo. Então, nisso a gente consegue traçar uma rotina que a gente chama de plano de manutenção, né? Que aí entra a questão do PMOC, que é um dos serviços que a gente presta, que é um plano de manutenção, operação e controle, né? Que a DOCO oferece isso. Eu só quero complementar falando a questão da inspeção predial. Você fez a pergunta de se a inspeção predial ela consegue verificar isso. A gente entende a inspeção predial que é como se fosse uma fotografia daquele período do condomínio. Aí, como a gente já conversou antes, essas condições podem mudar com o tempo. Sim. Só que o que não tende a mudar é o que compõe aquele condomínio. Quais são os sistemas que você quer propor de manutenção. Aí, volta a reforçar a questão do banco de dados. A gente tem um conjunto de atividades para cada equipamento, para cada marca, e a partir disso a gente elabora esse plano de manutenção. Atividades. Uma curiosidade minha, Fábio. Lá no meu condomínio estão querendo colocar cortina de vidro, né? Cortina de vidro. E aí eu disse assim, mas vamos lá, será que a estrutura está projetada para aguentar isso aí? Isso é uma análise a se fazer, né? Então, eu digo porque tem muito aventureiro, que o síndico achar bonitinho, o pessoal acha tudo bonitinho, coloca lá, cortina de vidro, e às vezes a estrutura nem é projetada para isso. Não, mas vidro não pesa não. Eu digo, tá, vamos lá, 60 cortinas de vidro aí, sei lá, não dá nem para calcular o peso, dá até que dá, né? Mas vamos pedir um especialista não? O rapaz, não, dá certo. Por eu questionar isso na reunião, cortou. Aí não colocaram, a gente foi, depois de elaborar, não, dá certo. Chamaram alguém para ver essa estrutura, mas acontece muito. Eu trabalho de vocês também faz essa análise, estamos lá, a DOCO está no condomínio, vamos fazer uma ampliação aqui. Só comentando, né? Com a complexificação dos condomínios, né? Muitos síndicos, eles precisam de uma assessoria. Aí a gente vê uma necessidade, contrata um arquiteto para fazer alguma reforma no nosso condomínio. Caso haja necessidade de complementar o nosso serviço, nós mesmos vamos indicar isso. Mas existem 3 níveis de vistoria na questão da inspeção predial. Isso aí a gente já está voltando um pouquinho para a norma de inspeção predial, certo? Sim. Existem 3 níveis, certo? Isso está na norma do IBAP, não está nem na norma da ABNT, mas pode até estar descrita lá em alguma forma, mas eu tenho na minha cabeça, da última vez que eu vi, estava na norma do IBAP, que é Instituto Brasileiro de Perícias na Engenharia. Essa norma ela especifica que existem 3 níveis de inspeção, vamos dizer assim. Uma que se trata simplesmente de uma vistoria, certo? No técnico.
A segunda, ela passa para uma vistoria técnica, que existe um mar, vamos dizer assim, de especificidade, de experiência no caso. E a terceira é o nível de auditoria técnica, né? Que é caso, digamos assim, na vistoria nível 2 seja apontado algum problema de nível de seriedade que não consiga ser observado com câmeras, com, digamos assim, equipamentos não especializados para aquela área, então a gente teria que consultar uma auditoria técnica, certo? E daí eu já trago aqui um caso que ocorreu com a gente, que foi o caso de uma infiltração, certo? Houve uma infiltração em uma piscina, certo? Esse problema de infiltração, ele estava tendo vários, digamos assim, indícios de o que é que poderia estar acontecendo. Então, foi melhor solicitar que trouxesse uma auditoria técnica em cima disso, certo? Que é o tal do caça-vazamentos, né? Então, foi uma empresa de caça-vazamento, a gente acompanhou eles no processo, viu os ensaios, pegou os laudos técnicos que eles proporam e a gente observou os pontos, digamos assim, que técnicos, digamos assim, mais rebuscados. Eles fizeram ensaios, eles fizeram testes na laje para ver por onde é que ela estava passando, se ela estava passando pela própria impermeabilização ou se era por uma junta. Eles conseguiram detectar isso com ensaios, por exemplo, escuta, ou então com ultrassom. Eles foram trazendo ensaios que exigem, digamos assim, um aparato tecnológico próprio para isso, para dar um parecer técnico. O nosso trabalho, hoje, a gente trabalha com essa inspeção nível 2, que seria observar a necessidade de fazer um teste mais profundo, certo? Então, por exemplo, no seu caso, em questão, nós recomendaríamos uma realização de uma esclerometria, certo? Esclerometria é um ensaio que utiliza de um equipamento que é o esclerômetro, que ele mede a resistência do concreto, né? Eu acredito que essa cortina de vidro ela passaria por cima de alguma verga, algum elemento estrutural que a segurasse, né? Então, a questão era a gente observar se ela teria resistência para aguentar essa questão, certo? E também fazer uma observação digamos assim, da armadura dela para ver se ela ia aguentar esse peso de uma forma que ela não flexionasse o suficiente para causar trincas ou até um problema mais sério no futuro, né? Então, esse ar técnico de recomendar uma esclerometria, é como você mesmo disse, não precisa não, certo? Você já tinha noção de que poderia mudar alguma coisa. Eu tinha, porque aqui vizinha amava, passou na reportagem, caiu uma laje aqui, colado com a gente. A gente passou 9 meses fechado com a Defesa Civil, e caiu uma laje aqui do lado, isso é muito real. Aconteceu com a MAF, passou na reportagem. E aí depois disso daí, até falei outras questões lá atrás, acontece catástrofe, a gente ia aprendendo, infelizmente né? A gente fica muito longe da realidade. E agora eu sou muito, com olhar muito crítico para as coisas, clínico, não vou, eu moro lá. E às vezes acontece muito, o pessoal não vamos colocar. Já aconteceu algum caso, não precisa dizer não, tirar acontecido, lógico. Eles tentar passar por cima da nave de vocês, isso aqui não vai dar certo, não, mas nós vamos fazer. Aconteceu? Já aconteceram algumas vezes. Não precisa dizer onde foi, de como foi? Eu não vou falar de onde foi, mas o caso foi inclusive referente a sistemas de bomba, certo? Existe, digamos assim, um certo grau de insalubridade na região e acarretou de causar danos em uma bomba, em um sistema de bombas que havia sido comprado há 3, 4, 6 meses, uma coisa menos de um ano, vamos dizer assim. E elas já estavam com um grau severo de corrosão devido à região, né? Então, dentre as propostas que foram entregues a nós, da Duco Engenharia, para fazer digamos assim, um parecer técnico das propostas, houve a seleção, digamos assim, por parte do condomínio da que a gente não indicou, né? Da solução técnica que nós não indicamos. Então, nesse sentido, a outra recomendação técnica seriam de bombas que elas podem estar trabalhando de forma submersa e que provavelmente elas aceitariam melhor as condições digamos assim, de insalubridade da região. Sim. Mas, infelizmente, elas não foram selecionadas por questões de preço, valores, e daí eles optaram pelas bombas convencionais e tiveram problemas com corrosão e solicitaram satisfações da gente. Aí nós mostramos que havia mudado o síndico na questão, nós mostramos que houve uma tomada de decisão por nossa parte, que não foi atendida e que acabou sendo
digamos assim, uma dor de cabeça para o condomínio. Às vezes perde o sentido, né? Ter essa consultoria e o consultor aponta que, não, mas eu quero fazer assim. Eu digo isso porque isso é muito comum em condomínio. Ou uma coisa interessante que eu vejo no síndico é assim, ó, eu quero você, mas eu tomo decisões, mas se der errado eu vou cobrar você. Não é assim. Isso acontece. Isso acontece, não, eu sou o síndico, eu quero vocês, qualquer coisa eu aciono, tomo decisões, mas se der errado vocês vão ter que me ajudar. Não dá. Uma coisa que a gente tem que observar nessa questão é que o vendedor, ele vai prometer alguma coisa que talvez não caiba na realidade daquele condomínio, né? Sim. O síndico, ele, quando contrata a nossa assessoria, ele vai receber com respaldo técnico a nossa sugestão, a nossa indicação do que fazer. Sim, sim. E a partir daí, ele opta pelo caminho que ele quer tomar. Como consultor de sistemas, eu sempre digo isso, olha, eu tenho loja, eu tenho uma solução, mas você compra se quiser. Pois é. Aqui as bombas são essas, o sistema é esse aqui, o quadro é esse aqui. A tubulação é essa, é melhor, PPR, porque esse aqui é ferro, ele está na praia, enfim. Tá aqui o material. Compra onde quer e se quiser faz comigo. Porém, essa é a solução. Eu não me amarro a marca de nenhuma tubulação, nem bomba. Eu gosto de botar para o cliente a necessidade dele. Ó, você precisa disso por causa da corrosão, você não. Eu fico meio chato aqui na loja, o pessoal chega, não, o cara bomba de 1,5, eu digo, pra onde é? Na poça, vazão tá, não, mas essa bomba aqui de vez você vê atende, não, mas lá é desse jeito, quer gastar energia, leva. Pois é. Mas meio você vê atende, o rapaz até de um restaurante. Sim, sim. Meio você vê ele, tu tem certeza, eu digo, leve, mandei no e-mail dele, você pode levar, se ele não atender a tua vazão, pode trazer de volta. Superou a expectativa, porque tem a parte construtiva da bomba, né? E aí tinha mais vazão, mais altura, né? Com um serviço menor. Aí ele levou, isso faz tempo. Então tem muita essa resistência aí do cliente. Às vezes eu não entendo como é que você contrata consultoria, um suporte técnico para isso, e aí não obedecer. É bem cultura, né? Isso, é uma questão mais dessa volta àquele papo que a gente estava tendo de questão de cultura de manutenção, né? Sim. A cultura de manutenção ela é bem, digamos assim, conservadora aqui no sentido de que as pessoas tendem a não evoluir quanto à questão de, por exemplo, renovações, novas tecnologias, aplicação de coisas novas, vamos dizer assim. Existe um certo ar de conservadorismo na região e a gente tenta sair dessa curva para trazer o melhor ao cliente. É bom que a gente se cerca de e-mails, do parecer técnico, e se vier alguém, depois está quente. Eu não posso obrigar, eu posso dizer o que tem que ser feito. Obrigar não. Nunca. Mas eu estou me respaldando aqui, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu respondo, né? Com certeza. É o papel da consultoria, no caso, e a gente não está sendo pago para ser gestor, de fato. Né? Sim, sim, quem não. é gestor é o síndico, né? Vamos deixar bem claro isso. E nós, como consultores, podemos indicar o que seria o mais adequado a nossos olhos, né? Sim. Então, nesse sentido, como eu havia dito, nós vamos propor uma solução técnica com base até na questão econômica, só que cabe ao cliente, que seria o síndico, atender a essa, digamos assim, essa recomendação ou não. Sim, sim, sim. Um olhar que a gente tem que ter é que às vezes vem numa nova região aqui em Fortaleza, por exemplo, uma empresa de bombas. Aí eles dizem assim, não, esse material aqui dá certo. Só que Fortaleza tem as peculiaridades da cidade. Sim. A maresia, ela chega a ser muito forte em uma das regiões e nem sempre aquele material que ela tem como previsto que daria certo se encaixa naquele local. Aí a gente faz todo um estudo para viabilizar, ver se aquela casa de máquina está adequada. Eu gosto muito de falar, eu falo muito nas reuniões que eu participo, é que a gente tem que levar a solução. Se ela vai ser atendida, isso aí quem decide são os gestores. Não é gestor, a gente é um consultor para cada sistema de bombeamento, enfim, tem para gerador, tem para tudo. Mas eu particularmente trabalho assim, ó, esse é o material, esse é o equipamento, é melhor para você. Um casozinho meu agora, a gente coloca muito bomba submersa para atender os prédios, 22 lajes, enfim. E aí eu escuto muito, não, mas o projeto é essa bomba de 20 CV. Tá certo, mas ela só manda 9 mil litros aí pela saída dela aí, 1,25, 1,5. Eu tenho uma de 3 CV que vai fazer isso pra ti. Não, mas eu prefiro ficar com o projeto original, vai ficar gastando energia. Vai ficar gastando energia. E a bomba é bem mais cara do que essa.
mas a gente vai ficar com ele, tá bom. Aí o bom é que quando muda a gestão a gente vem com a mesma coisa e o cara cata e dá certo. Só que vai sendo aplicado aí há mais de 5 anos que a gente aplica bomba submersa. Só um exemplo sobre essa melhoria, né? Uma coisa que a gente pode citar em cima disso é a questão da diferença de construtividade, da complexidade construtiva de antes e de hoje, né? Porque houve um salto tecnológico, vamos dizer, de 30 anos para cá, certo? E nós estamos falando disso, de edificações que têm 30 anos que foram construídas com equipamentos de 30 anos atrás. Então, por exemplo, você vai pegar uma bomba de 1998 e vai pegar uma bomba de 2013, a de 2013 ela vai ter um rendimento absurdamente maior. Então, quando você observa, por exemplo, um cliente escutando, a minha bomba, a potência dela é bem menor, é tantos caras. Você vê, mas ela supre a necessidade. A questão disso é a tecnologia que envolveu o crescimento, o desenvolvimento da bomba. Sim. Certo? Então, essa substituição, às vezes, ela vem a calhar nesse sentido de ser uma renovação tecnológica em cima da edificação. Eu escuto essa frase assim às vezes, Davi. Time que tá ganhando não se mexe. Mas quem tá dizendo que ele tá ganhando? Pois é. Ele tá mandando água e gastando energia. Ganha pra quê? Você está fazendo a ferição correta, né? Peraí, vamos botar uma bomba aí. Houve um caso que eu coloquei uma bomba num condomínio. Com 38 dias, eles compararam a bomba. Eu disse 30, esqueci do condomínio, estava cheio de acionamento. Com 38 dias, eu liguei para ele, rapaz, aí. Ele disse para mim, rapaz, eu economizei o valor da bomba, porque a dele era de 30. Coloquei uma de 3. Tá lá, 3 para 4 anos lá. Trocou tudo, né? Mas eu, nessa conversa da consultoria, não chamo de venda, consultoria, eu fiquei um pouco acelerado, eu digo, eu vou colocar a bomba aí, depois vocês me dizem. Porque ele não acreditava que eu ia tirar a bomba de 30, colocar uma de 3. O prédio é muito alto. Colocou lá, tá até hoje. Então, teve uma resistência com a síndico, o administrador e várias outras pessoas lá do conselho. Depois eu vou colocar ali, não vai gastar nada. Coloquei ela em paralelo lá, conectei, gastei um dinheiro, deixei a minha bomba nova, coloquei lá. Lembrei deles, liguei. Ele disse, rapaz, passou, né, porque foi bem antes da medição. Um pouquinho depois da medição, eu coloquei a medição da Enel. E aí eles ficaram, a economia, eu consigo comprar essa tua bomba já. Então deu muito certo. Vou chamar esse cara para uma entrevista aqui.